Olá, professoras e professores. Está começando o novo programa Sala de Professor. Sejam muito bem-vindos. Gostaram do novo visual? Bonito, né, gente? Essa é a nossa bancada de trabalho, onde nós vamos realizar muitas experiências científicas e muita arte. Aliás, ela já está preparada aqui, como vocês podem ver. Ali, ó, é o nosso monitor, onde nós vamos exibir filmes, fotografias, animações e muito mais. Agora os professores convidados vêm até aqui fazer parte do trabalho que eles estão propondo. Essa é a novidade para celebrar os 10 anos de ensino médio na TV Escola. É isso mesmo, vocês acreditam, gente? 10 anos. Há 10 anos nós estamos trabalhando com vocês, criando propostas interdisciplinares que vocês podem realizar aí nas suas escolas, com os filmes que a TV Escola exibe na grade de programação. No início, vocês lembram? O programa chamava Como Fazer. Foram 283 programas. Sala de Professor, já fizemos 184. Esse daqui é o programa de número 185. E vamos fazer mais, e cada vez melhor. Essa é a nossa maneira de dizer muito obrigado a todos vocês que estão com a gente, que nos mandam e-mails e cartas, que nos contam como pegaram as ideias do programa e mudaram, adaptaram, criaram seus próprios projetos e estão transformando a educação em todo o Brasil. E para celebrar, mais trabalho. É isso mesmo, nada de ficar parado. Hoje nós vamos assistir a Paladar, um episódio da série Sentidos Humanos. Nesse divertido documentário, vamos descobrir como a capacidade de comer quase tudo é um dos motivos que permitiram que a espécie humana se espalhasse por todo o globo. Não importa o lugar, sempre aprendemos a gostar dos alimentos que encontramos. Alguns de nós mais do que outros. Mas isso é uma questão cultural ou de hábito? Para trabalhar com a gente nesse novo programa, está aqui a professora de Sociologia, Ágata Santos. Tudo bom, Ágata? Tudo bem, Valmir. Seja muito bem-vinda ao Sala de Professor. Está gostando do novo formato? Achei muito bonito, ficou bem bacana. E os professores ainda não viram nada, né? Nós estamos preparando umas boas para eles. Bastante surpresa. Nesse documentário aqui, como é que a gente convida os nossos colegas de Sociologia? Bom, nós vamos trabalhar o conceito de cultura de modo sociológico e vamos utilizar o documentário Paladar para atiçar a curiosidade dos alunos. Cultura e paladar. Exatamente. Então, por favor, pode se sentar. Obrigada. Nós também estamos recebendo o professor de Química, Wesley da Silva. Tudo bem, Wesley? Tudo bem, Valmir. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Aliás, todos os professores de Química são muito bem-vindos e esse documentário muito bem-vindo para as aulas de Química. O que dá para fazer com ele? Dá para trabalhar um conteúdo bem visual, né? O aluno vai conseguir visualizar bem os conceitos de ácidos e bases. Então tem muita coisa para fazer. Muito interessante. Com alimento. Exatamente. Então, por favor, também sente-se. E nós vamos receber aqui, para ocupar a terceira cadeira, o professor Marcelo Lasno, de Biologia. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Valmir. Seja muito bem-vindo Muito também obrigado. ao Sala de Professor. O que você está achando do geral aqui? Está muito legal, muito bacana, vai ser super bom. Tem novidades também para o professor de Biologia. Sim. E nesse documentário, o que a gente faz, o que a gente fala para convidar o nosso colega de Biologia? Nós vamos trabalhar paladar, que é um sentido importante, e vamos trabalhar um pouquinho de evolução também. Vai ser um trabalho bem gostoso, literalmente. Tá certo. Por favor, então pode Obrigado. se sentar. Ou seja, tem muita coisa para fazer. E vocês? Já pegaram o seu lugar? Bom, Sala de Professor certamente tem lugar para todo mundo e está apenas começando. Vamos assistir a Paladar. Bom filme para vocês, daqui a pouquinho nós voltamos com mais novidades. Aliás, hoje o programa é só novidade. Até já. Estamos de volta com o programa Sala de Professor e hoje estamos trabalhando com o filme Paladar, um episódio da série Sentidos Humanos. Gostaram do filme? Tem coragem de comer aquelas pimentas? Nossa, só de olhar já dá agonia, né, gente?
É interessante como nós buscamos os limites em tudo, na comida e aqui no programa também. Por isso, novo formato, nós estamos ampliando nossos limites, nossas fronteiras. Agora, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para começar o trabalho de verdade, hein? Primeiro, vamos saber o que os professores acham do trabalho com filmes e documentários. Não saia daí, hein? Até já. Então, quando você usa a mídia, o documentário, o filme, o slide, enfim, tudo que seja um recurso audiovisual, principalmente, facilita e aproxima muito da realidade, principalmente do aluno de ensino médio, que está muito inserido em todas essas práticas na qual o som, a imagem, a fotografia está sempre presente. O menino tem que ser desafiado visualmente, com a situação problema, aquela coisa do inusitado, do animal exótico, da situação física diferente, da situação química, fisiológica. Então, assim, eu gosto muito de fazer inserções na minha aula, é uma estratégia muito positiva. O retorno do adolescente é muito bom quando vê um vídeo. O novo programa Sala de Professor está de volta e hoje estamos trabalhando com Biologia, Química e Sociologia. Estão conosco os professores Marcelo Lasnot e Wesley da Silva e a professora Ágata Santos. O trabalho vai começar com a Sociologia, né, Ágata? Exatamente, Valmir. O início do debate pode ser fomentado a partir da pergunta que vai deliberar qual será o debate feito entre os alunos. O que nós vamos perguntar inicialmente? Qual é a origem da diversidade da dieta? Por que as diversas sociedades têm formas diferentes de comer e de se socializar perante a comida? E aí, em se pensando especificamente na sociologia, nós podemos delimitar o seguinte: o paladar pode ser construído? Ele pode ser compartilhado? Ele pode ser ensinado e aprendido? Para a gente poder ilustrar melhor, eu trouxe algumas imagens para a gente reforçar o conceito de cultura, que é o que nós vamos trabalhar principalmente em sociologia. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver essas imagens de perto, vamos para a nossa sala de trabalho. Professores, por favor, professora. Agora o sala de professor é assim, a gente começa aqui, mas rapidamente a gente já sai, vai para a nossa área de trabalho e lá fazemos vários trabalhos dentro da interdisciplinaridade. Mas temos as disciplinas, a interdisciplinaridade é feita de disciplinas. E hoje nós vamos começar com a sociologia, com um conceito muito especial, que é o conceito de cultura. Não é isso, Ágata? Exatamente, Valmir. Vamos recuperar nesse momento o documentário, exatamente naquele trecho em que os orientais experimentam o queijo gorgonzola. Eles ficam meio pé atrás para tentar experimentar o alimento, porque para eles é estranho. Sim. E ao mesmo tempo os europeus dão uma olhadinha no ovo de 1000 dias, já acham que aquilo ali não vai ser muito saboroso. Como que nós podemos explicar? Com o conceito de cultura. Nós vamos chamar de cultura a todos os conhecimentos produzidos, passados de geração para geração, que acabam por definir as características de uma sociedade. Vão depender não somente dos aspectos geográficos, como também dos recursos econômicos para a sobrevivência de determinado grupo social. É interessante que você colocou aqui uma citação. Exatamente. Né? E é importante que o professor perceba que esse conceito de cultura está lastreado num determinado conjunto de conceitos desenvolvidos por pensadores e pesquisadores da área. Né? Exatamente. Por isso nós chamamos esse conceito de conceito sociológico, porque cultura pode receber algumas outras atribuições de outras disciplinas. Perfeito. Tá? As imagens que eu trouxe, que eu tinha comentado antes, vão poder corroborar as próprias constatações que os alunos tinham feito anteriormente no debate. Vamos a elas. A ciência, a arquitetura, as artes, a comida, que é o nosso carro-chefe de hoje, Sim. a literatura, as formas de se comunicar, o conjunto de leis, o direito, são, por excelência, juntamente com a religião, aqueles elementos os quais vão compor, vão construir o que a gente vai chamar de cultura. Perfeito. Certo? Como que a gente cola isso, conecta isso novamente com o documentário? Naquele concurso de pimentas, que é produzido e é desenvolvido ali no interior dos Estados Unidos, o que é mais importante ali é provar que eu tenho superação de limites,
que eu tenho capacidade de competir e vencer. Perfeito. Essa atribuição de valor que é dada durante a competição, ela é distribuída e é compartilhada socialmente. Então, a comida, nesse sentido, ela reúne. É muito difícil a gente ir à casa de alguém e não receber um convite para tomar um café, para experimentar alguma iguaria. Porque a comida tem esse papel de quebrar o gelo, de Ela reunir. aglutina, né? Exatamente. Ela é aglutinadora. Exatamente. É por isso que a gente fica sempre do lado da cozinha, né? Quer dizer, alguns ficam mais do que outros, mas é verdade que a nossa tendência é sempre de ficar ali perto da cozinha, numa conversa ao pé do fogão, seja ele Exatamente. a lenha ou não, né? Utilizando esse elemento, a comida, para a gente poder continuar explicando cultura, a gente vai entrar necessariamente num outro conceito sociológico, que é o conceito de socialização. A socialização nada mais é do que um processo no qual nós vamos internalizando, a partir das nossas vivências, todos os aspectos que fazem parte da sociedade onde nós vivemos. O que nós vamos chamar de socialização? É um exercício repetitivo, um processo em que o ser humano aprende e acaba se adaptando aos valores, às normas e costumes do ambiente social em que vive. É um processo que não tem fim. A gente está sempre aprendendo e construindo com o outro, socialmente, esses valores que são internalizados. Então, existem esses elementos da cultura que estão muito presentes, mas também existem questões aí, conceitos que estão ligados à biologia, que estão ligados à química, que estão ligados à bioquímica. Ou seja, a gente pode até usar e identificar algumas substâncias que são preferenciais culturalmente, não é isso, Wesley? Exatamente. Os sabores, eles estão relacionados a um tipo de substância característica, né? Por exemplo, os ácidos, as substâncias ácidas, têm geralmente sabores azedos, né? Então, como um exemplo de alimentos, tem o limão, a laranja, o abacaxi, né? Só que, às vezes, nós não podemos identificar essas substâncias utilizando o nosso paladar, né? Porque vai que a gente é alérgico a algum alimento, né? Isso é muito ruim. Então, assim, nós temos temos jeitos de poder identificar as substâncias utilizando indicadores, né? Perfeito. E para poder facilitar assim o ensino-aprendizagem, eu trouxe uma simulação que o professor poderá utilizar em sala de aula. É claro que essa simulação ela está um pouquinho acelerada, só que em casa o professor, quando estiver planejando a aula, ele vai poder ver com mais calma, né? E estar verificando os conceitos. Perfeito. Essa simulação, inclusive, você encontra onde? Essa simulação foi retirada do portal do professor, do Ministério da Educação. É só você entrar no endereço e no canto esquerdo tem lá recursos educacionais e digitar a palavra indicadores. Perfeito. E vai estar, essa simulação vai estar lá. Quer dizer que, então, entrando no portal do professor, a gente coloca lá ácidos ou indicadores, né? E os Exatamente. indicadores nos levam a essa simulação. Essa simulação, Mostra pra gente, então, Essa simulação, ela conta a história de uma criança que, acidentalmente, ela derruba um vidro de vinagre em cima de um repolho roxo, né? E ele, por propriedades do repolho roxo, ele fica vermelho. E a mãe, ela fica com muita raiva dele, acaba mandando o menino sair para fora, né? E o que acontece? Ele vai para a escola dele, tirar dúvidas com o professor do porquê que aconteceu aquilo. E aí o professor, na simulação, explica os conceitos de ácido, base, indicador, e o aluno depois volta para casa e ele vai pesquisar na internet outros indicadores. É o que ele acha aqui, ó. Os tipos de indicadores que ele encontrou, a cor que fica no meio ácido, meio básico e meio neutro, né? E a simulação também tem um momento bem interessante, em que você pode testar esses indicadores em alguns alimentos e alguns produtos, né? Em que, por exemplo, eu estou testando aqui o repolho roxo, em que uma substância ácida fica vermelho e uma substância básica fica amarelo, né? Aliás, a gente já fez esse experimento aqui com o repolho roxo, um experimento clássico, né? Para indicador em química, né? Exatamente. E aqui tem a sua análise, que faz a resposta que você marcou, e aqui tem um gabarito, né? Posso dizer assim, que a simulação oferece para que depois você confira o seu resultado. Tá? É verdade. E a mãe ficou um pouquinho verde, eu estava olhando. Ela ficou no desenho ali, ela estava, olha, está um pouco verde. Eu acho que ela, nesse sentido, ela é um pouco mais básica. Então, exatamente. Né? Bom, a biologia agora vai mostrar muita coisa para nós, mas é só depois do intervalo. Vamos guardar um pouquinho dessas informações, vamos fazer suspense. Tá bom. Bom, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com mais Sala de Professor. Não saia daí. Sala de Professor novíssimo para você. Até já. A tendência dos exames, tanto os exames de certificação do governo, quanto os próprios vestibulares, eles querem que as disciplinas conversem entre si. E eu tenho, nesse momento da minha carreira, esse sentimento de que eu preciso
né, tanto invadir a outra área quanto ser invadido. Isso pode ser informalmente, dentro da própria aula, ou formalmente juntando e montando uma aula em comum. O ensino deve ser interdisciplinar. Eu acredito nisso. Estamos de volta e o Sala de Professor de hoje trabalha com o documentário Paladar, um episódio da série Sentidos Humanos. E nós voltamos ao trabalho com a biologia falando de língua. É isso aí mesmo, né, Marcelo? Vamos falar de língua do ponto de vista biológico, né? Claro. A língua tem uma história interessante associada a ela, que é esse mapeamento que foi feito dela, que eu já de pronto quero trabalhar com um grupo. Não existe. Na verdade, sim, foi um erro histórico que foi cometido no início do século XX, em que os 4 gostos básicos, na verdade já são até 5 gostos básicos, desde 2002 a gente já entende um 5º gosto como chamado umami, eu descrevo isso melhor na ficha. Os 4 gostos básicos, eles estariam, né, segregados na língua da forma como está aqui, o que não é verdade e nunca foi. E é interessante como esse tipo de representação persiste, né, resiste ao tempo e às publicações e toda a sorte de informação. Eu aprendi assim, por exemplo. É uma coisa quase que inexplicável. Bom, na verdade, a situação gustatória é a seguinte, né, a língua tem células sensoriais para o paladar. Essas células elas ficam ao longo de estruturas chamadas de papilas. As papilas são distribuídas em 4 tipos, o que não quer dizer que cada um dos tipos seja correspondente a cada um dos 4 gostos básicos. Existem papilas que concentram um número maior de células gustatórias, particularmente essas papilas aqui, identificadas como papilas circunvaladas. Essas papilas elas ficam aqui formando um V invertido, numa região mais caudal da língua, mais profunda da língua. Algumas papilas, como essas, as filiformes, sequer têm células gustatórias. De forma que, na verdade, essas células que percebem o gosto, elas estão assim, heterogeneamente distribuídas ao longo das papilas. E quando eu digo que a papila circunvalada ela acumula um maior número de células para o gosto, na verdade, indistintamente, ela acumula em relação aos 4 e agora mais aos 5 gostos básicos, porque não existe nenhuma segregação da forma como foi vinculada por muito tempo. Perfeito. Aqui eu dei uma localização, na verdade uma discriminação maior da célula gustatória. Está aqui uma série delas que ficam assim arranjadas num botão que se dispõe ao longo de certas papilas. Perfeito. E aí elas levam essas informações para o cérebro. Exato. Que as interpreta. Que é uma coisa interessante. Né, os sentidos, o sistema sensorial é um sistema periférico. Ele percebe informações periféricas, mas essas informações elas são processadas efetivamente no cérebro. Perfeito. Desde ver a sentir o gosto, aliás, a gente vai demonstrar aqui, que é um sentido bem complexo, porque além dos receptores gustatórios, né, o gosto está ligado também, o sabor está ligado, a sensação está ligada com um sentido irmão, que é o olfato. Aqui eu estou representando as células olfatórias no teto da fossa nasal. Aliás, esse aqui é a base para o trabalho interdisciplinar, né? Exatamente. Que vai começar com a sociologia. A sociologia Exatamente. vai mostrar para nós, na bancada, como é que a gente começa esse trabalho. Vamos passar para a bancada. Agora, nós temos esse outro elemento aqui, que hoje, aliás, está bem colorido e está cheirando muito bem com todas essas frutas aqui. Como é que a gente começa o trabalho, Agatha? Bom, a nossa proposta para consolidar a interdisciplinaridade consiste na feira gastronômica. O que vai acontecer? Legal esse. Nós vamos distribuir os alunos em grupos e sortear para eles a representatividade de um estado brasileiro. O que eles vão ter que fazer? Pesquisar qual comida típica, um prato típico, ou um tempero que seja representativo daquele estado. Em termos da sociologia, em se pensando sociologicamente, o aluno vai ter que pesquisar a relação dessa comida ou desse alimento que ele escolheu com a cultura daquele local.
Bom, essa variedade de sabores, ela aparece muito claramente também nas várias frutas. O Brasil é riquíssimo. A gente pode falar das várias comidas típicas, mas só as frutas já são um universo à parte, né, Marcelo? A gente trouxe aqui um elenco, ainda que reduzido, mas ilustrativo de algumas regiões do Brasil para ajudar o aluno, o professor e, consequentemente, o aluno na hora de montar a sua feira, né, a sua barraca. Então, trouxemos aqui o Piqui como representante da região centro-oeste, né, do Cerrado. Aqui o Baru, que é outro produto também típico do Cerrado. Trouxemos aqui alguns produtos típicos da Mata Atlântica, como é o caso do caju. Lembrando que o caju não é verdadeiramente um fruto, é um pseudofruto. Aqui a goiaba também, da Mata Atlântica, a erva mate também da Mata Atlântica. E aqui a castanha do Pará, um produto típico da região norte. Perfeito. Maravilha. Nós podemos moer, inclusive, essas frutas, fazer um caldo com elas e fazer aquele teste que a simulação mostrou para nós. Exatamente. Utilizando aquele experimento clássico com o indicador do repolho roxo, né? Que está aqui o nosso indicador, nós podemos tentar caracterizar a substância em ácido ou básico, né? E assim, fazendo uma pequena busca pela internet, a gente localiza que o caju lá está discriminado como sendo uma substância básica. Só que no nosso experimento aqui, foi constatado que diante desse indicador tem uma característica ácida. Outro alimento que lá também está dizendo que tem uma característica básica é o romã. Só que aqui, diante do nosso indicador, ele prevaleceu uma característica básica, né? Ou seja, não acredite em tudo que você vê na internet, porque esses daqui foram colocados como básicos e, na verdade, tem uma cara mais ácida. Exatamente. Né? Então, sempre teste antes de você levar para o seu aluno, né? Não passe vergonha. Falar em testes, aliás, vocês prepararam um teste aqui, que é um teste usando um pouco das sensações olfativas e gustativas, né? Vamos pegar esse teste enquanto a gente recolhe aqui. Você me ajuda, Wesley? Ajudo, sim. Vamos colocar essas... Olha, são frascos. O que tem esses frascos aí, Marcelo? Pois é, a gente... Não vai dizer. Não vai dizer, porque a gente vai fazer a experiência aqui numa barraca que a gente intitulou a Barraca do Desafio dos Sabores. Perfeito. É o que a gente vai fazer aqui. Eu vou deslocar os frascos aqui e... Cada um deles tem algum tipo de substância, uma substância, algo diferente. Né? Todos eles estão preenchidos com algo diferente. Precisamos de uma cobaia. Nesse caso, a sociologia vai contribuir. Então, por favor, a cobaia vai ficar cobaia cega. É uma Ótimo. Cobaia cega nesse processo. Vamos vendar, então, a Quantos Ágata. olhos você vê aqui? Quantos olhos não? Quantos dedos você vê aqui? Não vejo nenhum. Ótimo, maravilha. Isso. Vamos então, faça uma escolha. Vou fazer uma escolha, esse daqui, pronto. Ótimo. E aí a gente vai reproduzir mais ou menos o que se viu no filme. Né? A Ágata vai tampar o nariz, de forma que vai eliminar a sensibilidade do olfato. Perfeito. E vai tentar descobrir o que está dentro do frasco usando apenas o paladar. Depois de um tempinho a gente pede para ela tirar a mão do nariz e então a gente vai, ela vai confirmar. Isso fica mais claro quando você está trabalhando, quando a pessoa já está há algum tempo, né, fechando o seu próprio nariz, né? Certo, então vamos ver. Não dá para saber, não. Esse não dá para saber. Parece que tende a ser salgado, mas mesmo assim acho que pode ser sal. Pode ser sal. Pode tirar a mão do nariz então para confirmar ou não. É salgado, é sal, não é? Bastante salgado. Bastante salgado, coitado. Então, vou escolher mais um outro aqui que não seja o sal. Deixa eu ver um aqui que seja bem interessante. Vou escolher esse daqui. Tá esse ótimo. aqui me Então, parece também. interessante. Vamos colocar lá. a colherzinha. Enquanto isso, a gente vai percebendo que essas possibilidades todas nessa barraca do olfato, dos sabores, né, elas trazem essa questão da variedade, né, da variedade de alimentos, né? E também dessa... Não pode fazer isso com gente que tenha pressão alta, por exemplo. Vamos tentar de novo. Mais um. Aqui mais um. Não dá para saber. Esse não dá para Ela saber. está sofrendo, coitada. É adstringente, é básico. poroso. Não dá para saber, não. Aliás, essa palavra aparece, né? O adstringente, né? Como sendo. Vamos ver então, Ágata. Vamos lá. Isso, vamos ver É se... canela. Canela. de Imediatamente, fato, é né? canela. Quando Canela. sente o sabor,
Você aguenta mais um? Dá tempo de fazer mais um? Então Vamos lá, vamos fazer mais um. Vamos fazer uma escolha. Fazer mais um. É quase uma tortura, né, aqui, né? Isso, esse aqui Pronto. parece bom. A cor é impressionante, nossa. Dá para fazer isso para deixar a pessoa impressionada, né? Vamos lá, mais um. Pronto. Pronto. Se a Agatha, não sei se a Agatha vai gostar de participar dos próximos programas. Essa nova versão do Sala de Professor. Coloca o professor em riscos, né? Vamos ver. Não dá para saber mesmo. Não. Então, novamente, pode tirar. Ah, tem cheiro de chocolate, achocolatado. Ô, maravilha, Muito você bem. finalmente ganhou alguma coisa de bom. Você pode tirar a venda, tá bem. O último Tudo foi bem. chocolate, foi mais, tranquilo. Foi mais gostoso. Tá certo. Bom, gostou do programa? Muito legal, né? Agora vai ser sempre assim. Muitas atividades, muitas ideias novas e tudo que nós fazemos aqui fica guardado no site da TV Escola. Isso mesmo. Todos os programas e todos os documentários exibidos na TV Escola estão à sua disposição no site. O endereço é tvescola.mec.gov.br. Não tem mais como perder os programas, hein? A gente fica por aqui. Obrigado, professores, professora. Obrigado também a todos vocês. E durante o mês de abril, as terças-feiras são dedicadas à matemática. A TV Escola vai exibir a série Matemática por toda parte. Amanhã, não percam, nos encontramos no Sala de Professor. Bom trabalho para todo mundo e até breve. Tchau, tchau. Olá, professoras e professores. Está começando o novo. E você, já chutou a sua cadeira hoje? Já? Fez esse barulho todo? Não? Então, chute, é bom. E você?